Olá, eu sou Mariana Silos e hoje a gente vai conversar sobre o tipo 8 do Eneagrama. Quem é o tipo 8 do Eneagrama? O tipo 8 é considerado o líder. E toda vez quando a gente começa a estudar o Eneagrama das personalidades, uma das formas mais fáceis da gente entender essas personas, que nada mais são do que arquétipos, é usar o que a gente tem em comum no nosso inconsciente coletivo, que é o arquétipo animal. Então, um animal que representa a liderança, né, é o leão, a leoa. São animais extremamente fortes, são animais que impõem a sua presença por onde passam. Então, os animais ao redor acabam criando um cuidado com a presença dos leões, porque sabem da sua potência, do seu poder, que eles não fazem questão nenhuma de esconder, por sinal. Então, a gente já vê uma figura que fisicamente, por ser um animal muito territorialista, né? E a gente está falando da tríade dos instintivos, dos corporais, do elemento terra do Enneagrama, são animais que a sua presença impacta para todo mundo que está em volta. Então, é uma chegada não só energética, mas muito física, corporal. Então, quando a gente começa a estudar, a gente vai ver alguns comportamentos, dentre todas as variações que existem do tipo 8 aqui, como as principais características simbolizam um tipo forte e dominador. Né? O leão ele não é um animal facilmente domesticado. De inteligência prática, são pessoas agressivas e impulsivas. Então, como a gente está falando do tipo 8, tá? Na tríade dos instintivos, a raiva é uma energia muito forte presente nos instintivos. E essa agressividade da raiva no tipo 8, ela aparenta e acaba saindo desse padrão com muita facilidade. São pessoas muito seguras de si, firmes e assertivas na sua comunicação. E por mais que elas aparentem toda essa agressividade externa, elas são muito protetoras com os seus. Por isso que aqui eu coloquei a leoa, porque ela traz esse lugar que a gente já conhece, né, arquetipicamente de a mãe leoa é aquela que protege os seus filhotes, né? Então ela tem muita força, consegue colocar toda essa postura para fora e proteger os mais fracos. São pessoas muito talentosas, muito inteligentes e muito decididas. Podem ser também orgulhosas e dominadoras, porque sabem que elas têm essa própria autoconfiança e que a sua presença impõe um certo respeito. Isso muitas vezes pode mexer com esse lado da soberba, de se sentir superior aos outros. Por achar que precisam controlar o meio em que vivem, são muito territorialistas, né, dominadores, mostram-se contenciosas, ou seja, são pessoas que contestam, que discutem, que não abaixam a cabeça para qualquer ideia. E gostam de usar esse lugar de contestar como um lugar de poder, de serem intimidadoras. O seu maior problema é a dificuldade de compartilhar intimidade. Não só intimidade, mas o que o 8 entende como fragilidade. Como eles sustentam essa postura de força, de poder, de liderança, tudo aquilo que o 8 entende como fragilidade, ele vai tentar fazer com que as pessoas ao redor dele não vejam, porque ele tem medo disso ser usado contra ele, e ao mesmo tempo ele mesmo acaba negando as próprias fragilidades. Ele não tem dor, ele dá conta de tudo, ele não precisa pedir ajuda, ele faz o dele e ainda faz o dos outros. Então são pessoas bastante ocupadas, normalmente estão fazendo muitas coisas e dão conta. Por serem pessoas muito físicas, elas têm muita energia corporal para fazer muitas coisas. Como que a pessoa do tipo 8 se enxerga? O 8 ele tem uma autoimagem de ser uma pessoa forte, muito ligada à parte da justiça. Isso faz com que sejam muito seguras de si, têm resposta pronta para tudo. Gostam de discussões, de preferência inteligentes. São pessoas que socialmente se posicionam de forma assertiva. Eu sou o centro, agora que eu cheguei, tudo vai acontecer. O 8 adora essa sensação de chegar e a sua presença gerar um impacto no ambiente. Como que o 8 se manifesta no que são conflitos com reatividade. São extremamente reativos. Se isso me incomoda, deveria te incomodar também. E ao mesmo tempo, essa reatividade do 8 é um lugar de que ele não tem trava. Entrou, passou. Ele fala, ele pensou, ele já manifesta. Ele vai se dar conta e fazer uma análise, normalmente depois que a situação aconteceu. Se ele falou demais, mas também ele já é o famoso foda-se do Enneagrama.
Ah, se falei já foi, paciência, o outro que lute. Eu não preciso ficar cuidando de todo mundo com a forma de florzinhas que eu vou colocar. Tem uma comunicação muito objetiva, muito prática, sem rodeios, né? Aqui, o estilo de comunicação como provocador. Então, além dele ser prático e objetivo, e ele gosta de contestar, ele tem uma comunicação que vai provocar, vai fazer você se questionar sobre o seu posicionamento. E isso não só porque ele quer te agredir, isso até pode acontecer, mas principalmente porque ele adora essa provocação de ideias, do pensar inteligente. Então, são pessoas que têm muita base para fazer essas provocações. Eles não vão fazer só do raso, mas de coisas que eles também têm um domínio. Como que o 8 se relaciona com o tempo? Ele lida muito bem com o presente. Ele não é uma pessoa que vai ficar trabalhando numa nostalgia do que já foi, do que devia ter sido, e nem vai ficar focando muito no futuro, no que ele quer que aconteça, no que ele acha que pode acontecer. Ele vai se direcionar em sua atenção e a sua energia para tá, e agora? O que a gente tem agora para fazer? Não vou me preocupar então vou relaxar, né? Um 8 asa 9 já vai ter mais essa tendência. Então, além dessa questão do tempo sendo presente, eles também às vezes têm dificuldade de respeitar o tempo do outro, porque como eles são muito ligados à praticidade, de serem objetivos, dá para fazer agora, não dá, eles não têm muita paciência com aquela pessoa que vai ter que refletir, voltar na história, no passado, ou que está muito preocupado com as possibilidades do futuro. O 8 ele acaba atravessando muitas vezes e já tentando trazer a objetividade dele, passando por cima do tempo alheio. Como funciona a relação com o espaço, com o ambiente. O 8 ele precisa de um espaço, ele precisa expandir o território dele. Cercam seu espaço para protegê-lo e invadem o dos outros. Então, eles têm uma dificuldade muito grande de respeitar o limite alheio. O 8 ele tem facilidade de estabelecer os próprios limites. Então, ele chega à energia do corpo, ele mostra os dentes, ele fala alto, ele tem propriedade naquilo que ele fala. Isso faz com que as pessoas criem um espaço de distância, um próprio limite natural estabelecido com a sua presença. Mas ele mesmo não tem a mesma sensibilidade de respeitar o que é o limite do outro. Então, eles podem ser invasivos numa pergunta, num apontamento, em trazer à tona um assunto que é íntimo, que um amigo contou, ele colocar na roda. Falta um pouco dessa sensibilidade. E como funciona o 8 no ambiente de trabalho? Eles têm total segurança, facilidade e preferência para assumir lugar de liderança. Muito mais do que de serem liderados. Porque se eles forem liderados, eles podem ser bons liderados, mas eles vão trazer a contestação, eles vão gerar provocação e eles não vão abaixar a cabeça para qualquer pessoa, né? O 8 ele testa muitas pessoas para ver se essas pessoas merecem o respeito que ele tem para dar, senão ele invade, né? Então eles gostam de se impor e não querem ser poupados, eles gostam de controle. Então assim, sem rodeios, fala, vai doer, vai ser difícil, mas é melhor que fale do que você ficar tentando poupá-lo, porque ele se sente forte o suficiente para lidar com qualquer situação. E para a gente fechando, aqui são alguns arquétipos da natureza, do mundo, de personalidades para a gente entender quem é o tipo 8. Quando a gente pensa numa nação, que nação poderia representar o tipo 8? Aqui os estudiosos vão trazer como a Espanha. Por que a Espanha? Porque a Espanha é um país extremamente bem sucedido, né? Um país estável, uma grande potência, visto como uma grande potência, mas também porque tem essa superioridade perante a natureza. Um dos elementos muito fortes dentro da cultura espanhola é a tourada, é o homem invadindo o animal. Né? Então, dentro de um contexto totalmente favorável para o humano, ele se sobrepõe à natureza. Né? Então, a Espanha é conhecida como tipo 8, nesse sentido. O tigre é um animal que representa o tipo 8, por quê? Além dessa questão de um felino, um animal que tem uma agressividade inata, né, um caçador, um líder, ele é um dos poucos animais que enfrenta o leão, que já é considerado um líder, o rei da selva. Então, o tigre, ele traz assim, tá, o leão não me intimida, vamos entrar junto. E aqui algumas outras figuras, né? Algumas mais históricas, como Martin Luther King, que fez um movimento de liderança
em prol daquilo que ele entendia como uma justiça e marcou uma história, né? A gente tem o Bernardinho, que é o técnico de vôlei, que tem todo esse lugar de explosão, de gritaria, de não ter muita sensibilidade, muito filtro e extremamente bom naquilo que ele faz, né? Quantos ouros ele já trouxe para os times de vôlei através da sua liderança, né? A gente também tem uma artista chamada Pink, que é uma artista do rock, que também é bem provocativa, que se posiciona, que fala o que pensa, e foi muito na contramão de tudo aquilo que era dito como as popstar. Ela veio num lugar de eu não sou magrinha, não sou sequinha, eu tenho um corpão violão, eu uso um cabelo curto, eu canto rock, eu não canto pop, né? E o Oito ele gosta dessa provocação. E um artista que também traz isso muito forte, que é o Jack Nicholson, que é um humor que ele sempre tá, muito inteligente, um pouco ácido, porque sempre tem essa provocação, né? Então aqui estão alguns exemplos para que a gente possa olhar de fora e entender como é que funciona o tipo 8. Mas eu gosto de fechar sempre com uma figura também muito conhecida, mas que já integrou e já fez um trabalho de sair da dor da personalidade para que a gente também entenda um lugar ao qual a gente pode se inspirar e se direcionar para isso, que é a Madre Teresa de Calcutá. Existe uma frase dela que é: quem tem tempo para julgar, não tem tempo para amar. O tipo 8 tende a ser muito controlador, muito julgadores, muito críticos, né? E a Madre Teresa foi uma líder que, além dela pertencer inicialmente à igreja, ela não se contentou com as regras, ela não se curvou aos limites que eram impostos sobre uma soberania, né? Uma instituição maior do que ela. Ela simplesmente se desvinculou e foi fazer com as próprias mãos aquilo que ela entendia que era o certo. Eu espero que você tenha entendido um pouco mais sobre o tipo 8 dentro dessa apresentação e que isso possa te clarear algumas dúvidas. E se você quiser se aprofundar, você vai encontrar mais contato sobre isso por aqui.